Alienígenas. Lembrem-se, sua participação neste canal aqui no YouTube é muito importante e motiva a fazerem mais vídeos para vocês. Deixem um comentário com feedback. Peter Curie acorda e se percebe paralisado e incapaz de falar, mas plenamente consciente. Ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. Seus olhos eram provavelmente 2, 3 vezes maiores do que os olhos humanos. Ela tinha maçãs do rosto salientes e um rosto estreito que acabava em um queixo pontudo. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher, loira, de aparência asiática. Então a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Um fio de cabelo loiro. Curie levou essa prova para um laboratório de genealogia independente, onde o bioquímico Horst Drill submeteu o cabelo à análise de DNA. Os resultados não foram o que ele esperava. Foi muito incomum, porque o cabelo da maioria das pessoas é loiro, castanho ou preto. E esse era oticamente claro como uma linha de pesca de nylon. Não há ninguém na Terra que tenha o cabelo oticamente claro. Esse é um dos primeiros casos de abdução e o mais interessante, pois precedeu todos os outros. E só ficou conhecido anos depois. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo. E estão tendo relações sexuais com os seres humanos. Quando vemos a prova do DNA de um cabelo, que não corresponde com o que seria esperado, um antigo DNA gaulês misturado com um DNA chinês e cabelo loiro, as linhas da história não combinam, a menos que comecemos a pensar na ideia de abdução. E cruzamento genético acontecendo há milhares de anos, voltando para o início da nossa história. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Eles podem viver e trabalhar na sua cidade. Eles podem ser membros do seu governo. Podem morar na casa ao lado, ou até ensinar os seus filhos. Mas eles não são o que parecem. Há visitantes alienígenas entre nós. De uma raça extraterrestre sob as ruas de Los Angeles, a descoberta de um laboratório secreto, onde os humanos não apenas conduzem os experimentos. Eles são os experimentos. Vamos revelar os segredos incríveis de seres extraterrestres vivendo entre nós, uma raça alienígena. Venha conhecer os segredos dos alienígenas entre nós. Alguns chegam a afirmar que os membros da família real, líderes políticos, membros da elite global, estes alienígenas em forma humana, baixam a guarda. Se for verdade, estes seres podem nos levar à extinção, protegidos por um disfarce humano impenetrável. Resta alguma esperança para a humanidade? A visão mais comum dos alienígenas é de que eles estão aqui para nos eliminar. Mas existem alienígenas que, na verdade, seriam nossos ancestrais. E eles estariam aqui para nos ajudar e nos guiar. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. De anjo descendo para transmitir mensagens
e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. Esses documentos são registros vivos. Aqueles que escreveram a Bíblia não os consideravam uma lenda, não os consideravam algo ilusório. Estavam escrevendo a história. Os extraterrestres queriam que, no futuro da humanidade, a gente começasse a enxergar as coisas. Queriam que a gente traduzisse esses livros e começasse a perceber que tem algo errado na Terra. É realmente possível que os primeiros seres humanos fossem criados por seres extraterrestres? É algo que pode ter se espalhado por toda a galáxia? E se for assim, haverá evidências em outras partes do mundo de contato entre humanos e extraterrestres? Uma teoria que para muitos se aplica aos líderes de hoje. Existem relatos sobre a interação de alienígenas com líderes mundiais há séculos. Os seres humanos estão sozinhos no planeta Terra? Ou é possível que alienígenas vivam entre nós? Se alguém neste planeta sabe que extraterrestres interagem conosco, são os líderes mundiais. E não vão nos contar. Muitos acreditam que o maior encontro da humanidade pode ter resultado em um pacto. A negociação de vidas humanas com uma raça extraterrestre. Um pacto supostamente firmado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Palm Springs, Califórnia. Em 1954 é onde o presidente Dwight D. Eisenhower vai passar suas férias de inverno. Durante a viagem, ele desaparece misteriosamente na noite de 20 de fevereiro, dando início a uma série de especulações. Mas, segundo testemunhas que se apresentaram nas décadas seguintes, Eisenhower estava na base da Força Aérea Edwards para encontrar uma raça alienígena. As testemunhas deste evento alegam que os extraterrestres requisitaram a presença de Eisenhower para fazer algum tipo de acordo. Os alienígenas que teriam participado do encontro são de uma raça conhecida pelos ufólogos como Pleiadianos. Frequentemente descritos como mais altos e maiores do que humanos normais. Eles são conhecidos pelo cabelo extremamente loiro e olhos claros, o que lhes rendeu o apelido de nórdicos. Foi um encontro ligado à tentativa dos extraterrestres de persuadir o governo americano a não prosseguir com o desenvolvimento de armas termonucleares. Mas apenas 10 dias após o encontro, a bomba de hidrogênio Bravo dos Estados Unidos foi detonada no atol de Bikini. Eles não chegaram a um acordo pelo fim das armas atômicas. Então outro caminho foi escolhido. Conversas com outros grupos extraterrestres que não se opunham tanto ao desenvolvimento de armas nucleares. O segundo encontro de Eisenhower com extraterrestres aconteceu na base da Força Aérea Holloman, no Novo México, onde ele falou com os cinzentos. Desta vez, eles firmaram um pacto. Eles forneceriam tecnologia avançada, muito além da capacidade humana. Em troca, os cinzentos poderiam abduzir humanos para coletar DNA e realizar experimentos. Mas o mais assustador é onde esses experimentos ocorrem. Um laboratório subterrâneo conhecido como Base Dulce. Por mais de 30 anos, teriam ocorrido projetos ultra-secretos na mesa de Archuleta. É lá que extraterrestres e humanos trabalham juntos em uma variedade de projetos de tecnologia e bioengenharia. A existência da Base Dulce foi confirmada há décadas por documentos como o Projeto Planeta Azul. Segundo relatos, a base tem 7 andares. Mas os níveis mais profundos são usados apenas por pesquisadores alienígenas para experimentos com seres humanos. É literalmente uma câmara dos horrores. Partes de corpos humanos flutuando em tanques de líquido azul. Seres humanos sendo usados e clonados. Partes humanas sendo recombinadas com partes alienígenas. E a entrada de humanos é proibida.
As histórias são tão arrepiantes que a área ficou conhecida como Salão dos Pesadelos. Mas embora esta base possa ser um dos lugares mais assustadores habitados por alienígenas no planeta Terra, a evidência mostra que pode haver uma ameaça alienígena ainda maior, assumindo a forma de seres humanos. Os arturianos são considerados por muitos a civilização mais avançada da galáxia. Saudações. Nós somos os arturianos. Nossa grande esperança é que os humanos entendam que são nós, mas em forma humana. Nós somos seus ancestrais. Nós somos vocês. E viemos para acordá-los de seus sonhos. Se for verdade, alienígenas podem ser os ancestrais da raça humana. Mas sejam os cinzentos, os nórdicos ou os arturianos, uma possibilidade parece cada vez mais concreta. A humanidade pode não estar sozinha no planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Lembrem-se, sua participação neste canal aqui no YouTube é muito importante e motiva a fazerem mais vídeos para vocês. Deixem um comentário com feedback.